Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Você que tem a sua Bíblia aí, se não tiver, chegue aí próximo de alguém que trouxe a sua Bíblia. Na minha Bíblia tem assim, a mulher cananeia. Versículo 21 de Mateus 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Deixa aberto aí nesse texto. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos que a Tua palavra, Pai, nos norteie, Tua palavra nos guie, Tua palavra nos cure, nos sare, nos liberte. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar nesse lugar, trazendo entendimento e penetrando profundamente no interior, no coração de cada ouvinte, meu Deus, dos que estão aqui, dos que estão também pela internet. Pai, nós oramos a Ti, confiando no Teu milagre em nosso meio, em nossos corações, através de nós, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, irmãos, é uma grande fé. Quero falar sobre esse tema, uma grande fé. Amém? Como se aproximar de Deus diante de uma grande necessidade? Essa mulher, ela tinha uma grande necessidade. A sua filha, ela estava miseravelmente endemoniada. Devemos chegar diante de Deus com uma grande fé. Uma grande fé. Foi o que Jesus disse no final sobre essa mulher: Mulher, grande é a tua fé. E como chegar a Deus com uma grande fé? Com essa simples mulher, aqui chamada cananeia, aprendemos a chegar diante de Deus com uma grande fé. Ela se chegou a Jesus buscando a libertação para sua filha, conhecendo, reconhecendo e crendo que ele, Jesus, aquele homem que passava por ali, ele era o enviado de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o Filho de Davi, aquele pelo qual as promessas dos profetas no Velho Testamento foram direcionadas. E ela creu que ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso.
Então, de cara, nós percebemos que essa mulher tinha uma boa confissão. Ela tinha uma confissão correta, uma confissão, uma declaração certa. Mas, para se descobrir em alguém uma grande fé, não basta apenas palavras, não basta apenas declarações. É preciso também que o coração da pessoa esteja correto, que o coração da pessoa também esteja certo, a motivação correta. Jesus, ele queria ter certeza que as palavras daquela mulher não eram apenas para tirar algo dele, não era apenas para que recebesse algo dele. Jesus, ele começou a tratar com aquela mulher para conhecer o coração dela, se realmente havia dentro dela fé. A palavra de Deus diz nos Salmos que Deus sonda o nosso coração, Ele conhece dentro de nós, Ele vê além das aparências. E a própria palavra de Deus diz que a fé, ela é encontrada no coração. A fé no coração é a substância que Deus precisa para fazer o milagre na vida de uma pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Jesus começa a sondar o coração dela. No versículo 24, ele começa com o primeiro argumento. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não era de Israel. Aquela mulher era de Tiro, de Sidom. Aquela mulher era cananeia, de Canaã, não era do povo judeu. Jesus está dizendo: olha, se você sabe que eu sou o Messias, se você sabe que eu sou o Cristo, o filho de Davi, o prometido pelos profetas, você sabe que eu não vim senão para a casa de Israel. Jesus argumentou isso contra ela. E o que o coração dela revelou quando ouviu essas palavras? Revelou a sua verdadeira fé. Porque no versículo 25 ela diz assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela sabia que ele era o Cristo, o Messias. Sabia que o Messias, ele viria para os judeus, para Israel. Mas ela o adora. Ela se prostra diante dele. E ela diz: socorre-me. O que ela queria dizer com isso? Ela sabia que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, o enviado, o Messias, o Cristo, ele viria apenas para os judeus. Mas para ela, o Messias não era apenas para os judeus, era também para ela. Ela estava dizendo: mas tu és também o meu Messias, tu também és meu. Eu te tenho no meu coração, eu creio em ti, então socorre-me. E o que ela queria dizer com isso? O Messias que eu creio, o Messias da profecia é generoso. O Messias que eu espero, que Israel espera, é bondoso. Então, apesar de que ele veio somente para Israel, mas ele é tão bondoso que ele vai me socorrer. Ele é tão bondoso, grandioso, magnificente, que ele também vai me ajudar. Ele vai atender o meu pedido. Assim, essa mulher mostrou a Jesus um coração contrito. E a Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. Diga glória a Deus. Mas Jesus então, levando o segundo argumento, no versículo 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ou dá-los aos cachorros, aos filhotes. Ele estava dizendo assim: essa minha hora aqui é só para os judeus, essa minha hora aqui é só para os descendentes de Abraão, essa minha hora aqui é só para os filhos da promessa, não é para você.
A dispensação é outra, o tempo é outro. Mais tarde vai ser para os gentios, mais tarde vai chegar até os não-judeus, mas agora, nesse momento, é um tempo meu com a casa de Israel, na agenda de Deus, no relógio de Deus. O meu alvo são os judeus, não são não-judeus. Não convém tirar deles para dar para o não-judeu, tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Talvez ela poderia dizer: ah, Jesus pegou pesado agora, magoou, me chamou de cachorro, me chamou de animal. Ela poderia se zangar, se chatear com aquela palavra, mas ela entendeu o que Jesus queria dizer. E ela respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela queria dizer assim: Senhor, Tu és o meu Messias, Tu és o meu Cristo também. Tu és o Cristo dos judeus, mas Tu és o meu Cristo também. E o Cristo que os profetas anunciaram é rico, é poderoso, é majestoso, é abundante. E tem tanto que Ele dá com abundância, de tal maneira que vai sobrar para mim também, que tem para mim também. Eu não vou ficar sem receber, Senhor, porque eu sei que Tu és tão bom, eu sei que Tu és tão misericordioso, Tu és tão cheio de grandeza e de abundância, que os judeus recebem, mas é tanto que o Senhor tem para dar, que vai cair também para mim, que vai ter também para mim, mesmo que não seja no tempo, mesmo que não seja ainda da dispensação oportuna, mas o Senhor pode antecipar essa era e pode começar por mim e me abençoar e libertar minha filha. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, diante do que revelou o coração dessa mulher, o Senhor atestou o versículo 28. E Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Uma fé que crê, uma fé que não desiste, uma fé que olha para a grandeza do seu Senhor, do seu Messias, do seu Cristo, do seu Salvador. E Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora, o demônio bateu em retirada da sua filha, e ela ficou completamente curada. Você pode dizer glória a Deus? Com o coração dessa mulher, nós aprendemos 4 coisas fundamentais para exercitarmos uma grande fé. Primeiro, a fé, para ser grande, vence barreiras com o próprio Deus. Vocês viram aqui que o Senhor foi colocando argumentos, provando o coração dela, procurando conhecer o coração dela, para que ela revelasse o que havia dentro do coração dela. Quando nós nos dispomos a falar com Deus e permitimos que Ele fale conosco, o Senhor vai prescrutar o nosso coração, o Senhor vai trabalhar com a gente, o Senhor vai ter um relacionamento conosco, o Senhor vai nos pedir algumas coisas, o Senhor vai buscar, querer saber o que há dentro de nós. No versículo 23, a mulher vinha clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23 diz: mas ele não lhe respondeu palavra. A luta de fé que temos às vezes é porque Deus parece que não está nos ouvindo. Enquanto ela ia clamando, o Senhor não disse nenhuma palavra para ela. E ela então gritava, e ela clamava, mas Ele não olhou, Ele não se voltou para ela, e parecia que não estava ouvindo.
Às vezes, nós pensamos que se Deus está nos ouvindo, Ele não nos dá atenção, porque Ele não nos responde. Às vezes estamos clamando e achamos que Deus está demorando muito. E às vezes intensificamos a oração, clamamos mais forte, mas parece que Deus não ouve, está distante. Parece que há uma barreira entre o que estamos pedindo e Deus. Quantas vezes nós pensamos que a fé, que nós temos fé, quando nós clamamos, pedimos, e a resposta vem imediata. Achamos que fé é quando alguém diz que orou e logo teve resposta. Mas a Bíblia diz muito clara no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A fé muitas vezes significa esperar, confiar, mesmo quando parece que não estamos sendo ouvidos, mesmo quando parece que Deus está distante, mas quando temos fé, nós esperamos, e quando esperamos, demonstramos confiar em nosso Deus, saber quem é Ele, saber que Ele é bom, saber que Ele é misericordioso, saber que Ele é bondoso, que Ele não nos deixará, que Ele não nos abandonará, mas Ele está conosco, comigo e com você, em todos os momentos de nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, a segunda lição que aprendemos com essa mulher, para termos uma grande fé, a fé, para ser grande, supera barreiras naturais. A fé, nós sabemos que ela é do campo sobrenatural. Ela não é do campo racional, lógico, natural, humano, humanístico. A fé é algo sobrenatural, mas logo no início ela se manifesta em nossa vida, vencendo as coisas naturais. E uma das coisas naturais que são barreiras à fé são pessoas, seres humanos. Tanto pessoas de dentro da igreja, como pessoas de fora da igreja. Muitas vezes são barreiras à nossa fé, desenvolvimento da nossa fé. E o que é que nós vemos aqui? Pessoas que acompanhavam Jesus se tornando uma barreira para a fé dessa mulher. No versículo 23, Jesus não respondeu nenhuma palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos, porque Jesus não respondeu, eles julgaram que Jesus não ia responder, que Jesus não ia se dirigir a ela. Ela não era da nossa religião, ela não era do nosso povo, ela não era da nossa família, ela era de outro povo, de outra religião, de outra família, ela era cananeia. Senhor, despede. Além do mais, Senhor, era como se o discípulo dissesse: nós somos batistas, essa mulher é pentecostal, olha como ela grita, olha como ela faz barulho, nós somos mais organizados, nós somos mais educados. Senhor, manda ela calar, manda ela voltar, manda ela dar o fora. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Quantas vezes, queridos, a nossa fé, ela é limitada, porque pessoas de dentro nos criticam, pessoas da igreja zombam de nós, não creem na gente, não nos dão alguma oportunidade que cremos que deveríamos ter. Então, por causa de uma palavra de alguém, por causa de um comportamento de alguém, então aquilo se torna uma barreira. Então, para que nós possamos verdadeiramente ter uma grande fé, nós precisamos superar as barreiras naturais de dentro do povo de Deus, de dentro da própria igreja. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmão. A igreja, ela é composta
de pessoas que não são convertidas, que não entendem realmente as coisas da fé. A igreja é composta de pessoas novas convertidas, que são crianças na fé, que fazem meninice. A igreja é composta de pessoas que são jovens na fé, que têm um pouco de maturidade, mas muito pouco paciência com o seu irmão ao lado. E a igreja, ela é composta de pessoas maduras, que ajudam o próximo, que ama, que intercede, que motiva. Então a igreja tem todo tipo de pessoas. Não tem só santos na igreja, aliás, não tem nenhum santo na igreja do ponto de vista do comportamento humano. Todos são pecadores, apenas santificados e justificados pela fé em Cristo, pelo sangue de Jesus, em processo de mudança e de transformação. Você pode dizer amém, querido? Tem pessoas, eu ouvi isso hoje, tem pessoas que pensam que ele não é bem-vindo na igreja, porque ele é pecador, porque talvez ele bebe uma bebida alcoólica, porque talvez ainda fuma, porque talvez tenha uma má fama na cidade, e às vezes ele pensa que ele não pode ir para a igreja, porque ele é pecador e na igreja só tem gente santo, que não erra. E isso se torna uma barreira para essa pessoa. Ela precisa vencer essa barreira, entender que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, e que, como eu já disse, o Senhor Jesus não veio chamar os bons, mas os pecadores ao arrependimento. E quem precisa de médico não é os sadios, mas são os doentes. E Jesus Cristo veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Entre todos esses estava eu, e Ele me encontrou, e o mérito é dele. Você pode dizer glória a Deus? Estava você e Ele te encontrou, e o mérito é totalmente dele. Você pode dizer glória a Deus, querido? Então, para que nós possamos desenvolver uma grande fé, nós precisamos superar as barreiras naturais. Eu não vou exercer algo na igreja, eu não vou servir nisso ou naquilo que eu tenho muita vontade, porque aquela pessoa não gosta de mim, porque alguém vai me criticar, porque eu sou mais novo, porque eu sou mais velho, porque eu sou pequeno, porque eu sou negro, porque eu sou branco. Queridos, não existe grego, não existe judeu, não existe grande, não existe pequenos. Todos nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na cruz do Calvário todas as barreiras foram removidas, e nós somos da família de Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia? Então não se deixe intimidar diante dos homens. Aquela mulher não se intimidou. Irmãos, se nós observarmos no Novo Testamento, nós vamos ver que todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus, uma bênção de Jesus, uma graça de Jesus para a sua vida, tiveram que vencer as barreiras naturais, as barreiras dos homens. Aqueles 4 homens que tinha um amigo paralítico numa cama, que não podia andar, vivia na cama o tempo todo. Eles precisavam levar o seu amigo até Jesus, mas havia uma multidão que estava ao redor de Jesus. Eles tiveram que vencer a barreira humana. Eles subiram na casa, venceram a barreira, não se importaram com as críticas, não se importaram talvez de quebrar uma telha, talvez de cair a telha na cabeça de um, não se importaram com nada. Subiram lá, amarraram numa corda e desceram o homem aos pés de Jesus. Eles tiveram que vencer a barreira humana, e aquele homem foi curado, foi sarado. Nós observarmos os 2 cegos de Jericó, eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam, e os homens diziam: cala, cego, cala, tu está perturbando Jesus, cala-te. E eles gritavam mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles não ligaram com a barreira humana, eles venceram a barreira humana. Jesus olhou para eles, e naquele dia eles foram curados e foram sarados. Você pode dizer glória a Deus? E Lázaro, 4 dias morto.
Jesus chegou lá e eles disseram: Senhor, se tu chegasse antes, ele não tinha morrido. Aí Jesus disse para Marta: olha, ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. Aí Marta disse: ah, Senhor, no último dia isso vai acontecer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus fosse ouvir os amigos de Lázaro, ele fosse ouvir Marta e Maria, não aconteceria nada. Mas Jesus venceu a barreira humana, e naquele dia Lázaro saiu do túmulo vivo e ressurreto. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, para a fé ser grande, é preciso que vençamos as barreiras naturais. Às vezes, para termos uma fé grande, nós vamos precisar contrariar pessoas, desagradar pessoas. Às vezes, desagradar pessoas que não são muito nossos amigos. Não é tão difícil, né? Mas e desagradar um parente próximo? Às vezes temos que desagradar para nós exercitarmos a nossa fé. Querido, se você tem fé e você tem planos e propósitos em Deus, até você receber, você vai precisar seguir em frente, vai precisar perseverar. Alguns vão tentar te calar, alguns vão tentar te diminuir, alguns vão dizer que você é maluco, alguns vão dizer que você é doido, mas você vai precisar continuar a perseverar, e o milagre do Senhor vai acontecer na sua vida quando você vencer as barreiras humanas. Diga glória a Deus. Nesse processo, querido, se você puder ser educado, amém, seja, não gere guerras e inimizades, porque você tem propósito. Seja educado com as pessoas, mas seja firme em nome de Jesus. Terceiro, a fé que se torna grande é focada em Deus e não em si mesmo. Nós aprendemos isso com a mulher cananeia. Em todo momento, essa mulher, ela foca a sua fé em Jesus e não nela. Porque, queridos, se ela fosse focar nela, ela nem chegava perto de Jesus. Porque ela era cananeia. Os judeus não falavam com esse povo. Esse povo era considerado impuro para os judeus. Era uma outra raça. Era o povo que não era da aliança. É um povo que não adorava a Deus como os judeus. Então essa mulher não foca a sua fé nela, olhando para ela, olhando para a sua família, para o seu histórico, para os seus pais, para a sua nação. Ela foca em Jesus. Amém? Ela foca em Jesus. É como se ela dissesse assim: algo de bom eu vou tirar para mim, algo de bom eu vou receber de Deus para mim, não porque eu mereço, não porque eu sou melhor, sou alguém especial, mas porque Deus é bom, mas porque Deus é grande, é misericordioso, Deus é generoso, Deus me ama. É por isso que eu creio que eu posso receber dele esse milagre. No versículo 22, na parte B, ela diz assim: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, Senhor Messias, Senhor enviado de Deus, Senhor dos profetas, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E no versículo 25 diz que ela adorou o Senhor, reconhecendo que Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, poderoso. Ela o adorou e ela disse: Senhor, socorre-me, ajuda-me, olha para a minha necessidade, olha para minha filha, faz um milagre, liberta a minha filha. Ela olhou para Jesus, ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que o Senhor era o Messias, era bondoso, volto a dizer, generoso, misericordioso. Então no coração dela ela dizia: Ele vai me responder,
Ele vai me responder. Ela não confia que ela merece. Ela só sabia que ela precisava. E que esse Deus que ela estava olhando, que ela estava crendo, era bom e generoso para atendê-la. Por isso ela clama e adora Ele. E aqui nós aprendemos, irmãos, que a adoração não é pelo que Deus faz. A adoração é pelo que Deus é. A adoração é por aquilo que você contempla em Deus, pela grandeza, pela glória, pela formosura, pelas maravilhas que há nele, pela pessoa dele. Então você o adora, não importa se você não recebeu ainda, se você não tem ainda, você se deleita em Deus, você se alegra nele, você se prostra diante dele. E foi isso que essa mulher fez. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Essa era a fé dessa mulher, que se tornou uma adoradora que ofereceu a sua adoração e foi aceita, porque foi em espírito e em verdade. Uma adoração que foi contrita, uma adoração que foi sincera, uma adoração que foi do coração dela. Ela adorou, enquanto adorava, ela clamou: socorre-me, Jesus. Ela não queria fazer uma barganha com Deus. Senhor, se tu curar minha filha, eu vou te adorar. Senhor, se tu curar minha filha, eu vou entregar a minha grande oferta, o meu grande sacrifício. Eu vou fazer uma semana, Senhor, de culto na minha casa. Não, ela não fez uma barganha. Ela estava realmente mostrando que ela amava a Deus, conhecia a Deus, e ela o adorou, independente da resposta. O verdadeiro adorador adora a Deus, independente da resposta, independente da dispensa, independente do emprego, independente da empresa, independente do fracasso ou da vitória. Ele adora a Deus, porque ele sabe que Deus é bom e a sua glória, a sua misericórdia dura para sempre, e nele pode confiar. Você pode dizer aleluia, querido? Ela olhou para Deus. Queridos, a fé que produz milagres não é arrogante, mas ela é simples e humilde. Ela não quer comprar Deus com nenhum sacrifício. Ela não quer comprar Deus com nenhuma barganha. Ela sabe que diante de Deus é terra santa. Ela tira as sandálias dos pés e ela se rende e ela se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Ela não exige nada antecipadamente. Ela simplesmente adora, ela se rende. Essa fé não diz respeito a mim, ao meu merecimento, a você, ao seu merecimento. Mas essa fé diz respeito à misericórdia. Volto a dizer, a bondade, a generosidade de Deus em Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus. E a quarta lição, queridos: a fé que se torna grande é focada no outro, não somente em Deus, mas no outro, em outra pessoa, e não em si mesmo. A fé que se torna grande, ela foca em Deus, mas também ela foca no próximo. Essa mulher estava ali clamando, não por algo do seu corpo, não por algo da sua própria necessidade física, mas ela estava ali diante de Deus, diante de Jesus. Ela estava ali em favor da sua filha. Ela queria um milagre, uma libertação. Não era para ela, mas era para sua filha. E ela dizia: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A dor dela era uma dor emocional, de olhar
para o estado da sua filha e ver a miséria que o diabo estava fazendo na sua casa. Porque ela estava endemoniada, aquela menina. A luta dessa mulher era por sua filha. Pais aqui presentes, qual é a sua luta pelos seus filhos? Qual é a sua luta pela sua casa, pela sua família? O que você está disposto para libertar a sua casa? O que você está disposto para libertar a sua família? Qual é o preço que você está disposto a pagar em oração, em fé, em adoração, para ver a sua família liberta? Os homens se levantaram, mulher vai embora, mulher cala a boca, mulher tu não é bem-vinda, mulher tu não é do nosso povo, tu não é da nossa igreja, sai daqui mulher. Ela não se importou com essas coisas, ela continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente demoniada. A dor daquela filha era a dor daquela mulher. Queridos, nós cremos e lutamos por fé, não só por nós, mas também pelos outros. Não estamos preocupados apenas com o nosso bem-estar espiritual, financeiro, físico, material, mas também nós estamos preocupados com o bem-estar espiritual, financeiro, físico, emocional de outras pessoas também. Assim como nosso Salvador, de tão generoso que era, não podia abençoar somente aquela mulher, somente o povo de Israel. Não era tempo, não era dispensação para fora de Israel, mas ela antecipou na história o reino de Deus para fora de Israel. Porque ela sabia que o coração de Deus se extravasava em amor, se extravasava em bondade, em graça, em misericórdia. Queridos, se nós servimos a esse Salvador, da mesma forma, o nosso coração vai extravasar em amor por pessoas, em amor pelo próximo, em amor por vida, e nós faremos tudo que tiver ao nosso alcance para que haja libertação dos cativos, dos demônios, em nome de Jesus, daqueles que estão miseravelmente oprimidos, miseravelmente sofrendo. Nós seremos usados por Deus e teremos fé para abençoar as pessoas ao nosso redor que necessitam da graça de Deus em suas vidas. Queridos, quero concluir nessa hora falando sobre algumas coisas. Nós falamos sobre algumas coisas para termos uma grande fé. Nós falamos que para ter uma grande fé, principalmente, nós vencemos as barreiras em relação a Deus e aos homens. Que não olhamos apenas para nossas necessidades, mas olhamos para a necessidade também de outras pessoas. Que não olhamos apenas quando pedimos a Deus, não focamos apenas em nós, no nosso merecimento, mas na grandeza e na bondade de Deus. Queridos, podemos resumir esses quatro pilares de uma fé grande. A fé, para ser grande, vence barreiras com o próprio Deus. Isso significa ser paciente, perseverante em oração e adoração, esperar com paciência no Senhor, crer em sua bondade, generosidade e misericórdia. Saber que nem tudo vai ser rápido, mas em tudo Deus tem um propósito e tem um milagre para nossas vidas. E segundo, resumo, a fé, para ser grande, supera barreiras naturais. Paulo dizia que se ele quisesse agradar aos homens, ele não seria servo de Cristo. Você tem desejado
servir a Cristo, mas tem temido os homens. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Mas o que vai dizer fulano, o que vai pensar fulano? Isso tem sido para você uma barreira? Ou quem sabe você tem um chamado, um ministério para o próximo, para o semelhante, mas você tem deixado as barreiras humanas te prender. O que vai pensar alguém da igreja? O que vai falar alguém da igreja? O que vai falar alguém da minha casa, da minha família, um amigo, um conhecido? E aí você tem deixado essa barreira te sufocar a sua fé. Queridos, a sua fé, para ser grande, você tem que parar de focar em você mesmo, ou focar nas pessoas, e você aprender a focar em Jesus. E como Jesus, deixar a sua fé extravasar para abençoar o seu próximo, para abençoar pessoas ao seu redor, para a glória de Deus. Você pode dizer amém?